Essa é uma aula muito especial do nosso curso, porque a gente vai falar sobre o que acontece dentro do seu corpo quando você segue o nosso protocolo por 3 semanas. São muitos benefícios, alguns mais visíveis, outros nem tanto, mas o seu corpo passa por um verdadeiro reset durante esse processo. Ele ativa dezenas, ou melhor, centenas de mecanismos de limpeza e de restauração que vão promover uma verdadeira renovação das células e uma melhora em todos os aspectos da sua qualidade de vida, no corpo, na mente e no espírito. Como nós já falamos anteriormente, o nosso protocolo remove toxinas e substâncias inflamatórias e ativa os processos de desintoxicação e reparação do corpo. Isso se deve aos alimentos ricos em nutrientes e fitoquímicos, aos chás desintoxicantes, aos shots matinais, aos suplementos que estimulam as vias de desintoxicação e também toda a redução do consumo de toxinas em alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, gordura e calorias em geral. Os benefícios que você vai experimentar, eles já começam desde já, na primeira semana, mas eles são potencializados na terceira semana do protocolo, quando nós incluímos alguns dias de uma dieta especial e também de suplementação. Vamos ver então o que vai acontecer, ou melhor, o que já está acontecendo no seu corpo ao começar o protocolo. A primeira coisa é a renovação do paladar. Já nos primeiros dias do seu detox, você começa a ter uma mudança no seu paladar. As suas papilas gustativas, localizadas aqui na língua, elas passam por um processo de renovação. Com uma ingestão menor de açúcar e doces, o seu paladar ele passa a apreciar melhor o sabor das frutas, além de se tornar menos tolerante aos alimentos cheios de açúcar. Ao diminuir os alimentos ultraprocessados, que são lotados de sódio, você terá menos tentação de ficar comendo alimentos excessivamente salgados. O paladar ele começa a se adaptar a sabores mais sutis e a perceber a riqueza natural dos alimentos. Aos poucos, você também vai começar a sentir mais o gosto de alimentos amargos, como as folhas verdes escuras, e passar a gostar desses alimentos. Ao final do processo, a sua língua ela estará mais equilibrada para sentir todos os sabores em harmonia, o doce, o salgado, o amargo e também o azedo. Outra coisa que acontece durante o detox é que o seu corpo vai eliminar toxinas. As mudanças alimentares que você vai fazer durante o protocolo vão parar com o intox, ou seja, você já vai começar a ingerir muito menos toxinas e substâncias inflamatórias. Além disso, várias estratégias que nós utilizamos vão estimular o detox, ou seja, você vai potencializar todas as suas vias de eliminação do corpo. Muitas toxinas ambientais, como poluentes, pesticidas, herbicidas, metais pesados e produtos químicos industriais que estão presentes nos produtos de limpeza, nas embalagens plásticas, nos cosméticos, esses produtos eles são solúveis em gordura, mas não facilmente solúveis em água. Ou seja, quando essas substâncias tóxicas são absorvidas pelo corpo, elas geralmente são armazenadas no tecido adiposo, dentro das nossas células de gordura, onde elas podem permanecer por um longo período. Durante o detox, essas toxinas começam a ser eliminadas do corpo. Não é legal? Outra coisa importante que acontece é a diminuição de um processo chamado estresse oxidativo. Você já ouviu falar sobre isso? O estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de radicais livres, que são moléculas instáveis, reativas, que vão danificando as suas células, e a capacidade do corpo de neutralizá-las através dos antioxidantes. Quando você tem mais radicais livres do que antioxidantes, o seu corpo entra nesse processo de estresse oxidativo. E esse processo vai oxidando, ele está associado a vários problemas de saúde, incluindo a inflamação crônica, danos nas suas células e várias doenças, como as doenças cardiovasculares, o diabetes e também o câncer. Então, ao seguir o nosso protocolo, você vai reduzir muito a formação de radicais livres no seu corpo e também vai aumentar muito a sua ingestão de antioxidantes através das frutas, das verduras e dos legumes e também através dos chás e dos shots matinais.
Outro benefício é a redução da insulina. Uma dieta sem açúcar e sem produtos ultraprocessados, que prioriza as frutas, as verduras, os legumes e os cereais integrais, essa dieta tem um baixo índice glicêmico, ou seja, você terá menos picos de glicose no sangue e por esse motivo seu corpo vai produzir menos insulina. E baixar a sua insulina é ótimo para a sua saúde. A insulina é um hormônio que, quando em excesso no corpo, ela aumenta a inflamação, ela faz você ganhar peso, ela prejudica a produção de outros hormônios e ainda por cima faz você inchar, já que ela atua lá nos rins, aumentando a quantidade de água e sal que os rins estão retendo. Então, durante o protocolo, você vai queimar gordura, você vai perder peso e ainda por cima vai desinchar o seu corpo. Isso é maravilhoso, não é? É o seu corpo se renovando de dentro para fora. Agora, se você está preocupado com a perda de massa muscular, não se estresse com isso. Durante o período de redução na quantidade de calorias, ou mesmo de jejum por alguns dias que a gente vai fazer, o corpo aumenta a produção do GH, que é o hormônio do crescimento. E o GH desempenha um papel importante em várias funções do corpo, incluindo o crescimento e o desenvolvimento das células, o metabolismo, o reparo dos tecidos e a regulação da temperatura corporal. Esse aumento da produção de GH durante o jejum ou a restrição calórica é uma resposta fisiológica normal do corpo e vai trazer benefícios como a queima de gordura e a preservação da sua massa muscular. Um outro benefício importante que você vai ter é a redução da inflamação, que é um dos grandes objetivos do nosso protocolo. Ao seguir as nossas orientações, você vai diminuir o consumo de alimentos inflamatórios e vai potencializar a ingestão de alimentos anti-inflamatórios. O resultado é uma redução geral nos seus níveis de inflamação e você vai sentir os benefícios disso com uma melhor disposição, com mais energia, uma mente mais clara, você vai ter menos dores no corpo e também menos inchaço. Agora, pessoal, um outro processo maravilhoso que acontece no corpo durante esse período de detox é a renovação das células por um mecanismo chamado de autofagia. Você já ouviu falar disso? A palavra autofagia, ela vem do grego e ela significa comer a si mesmo. Esse processo envolve a reciclagem de componentes das células que estão danificados, envelhecidos ou que não estão funcionando corretamente. E o corpo faz isso para que essas partes possam ser reutilizadas para a formação de novas células ou mesmo usadas na produção de energia. A autofagia, ela até ganhou um prêmio Nobel recentemente e ela é considerada um mecanismo de limpeza celular que ajuda a manter a saúde e a retardar o envelhecimento do corpo. Estimular esse processo pode ajudar você a aumentar a sua longevidade e também a prevenir muitas doenças neurodegenerativas. É durante a terceira semana do nosso protocolo que a gente vai estimular fortemente esse processo de autofagia e renovação das células. Além de renovar os componentes das células, o nosso corpo ele também foi planejado para induzir a morte de células envelhecidas. Esse processo é chamado de apoptose das células senescentes. É uma verdadeira reciclagem do corpo. As células envelhecidas morrem e novas células surgem para ocupar o espaço. O resultado final desse processo é que o seu corpo estará mais rejuvenescido. É como se você trocasse as peças enferrujadas de uma máquina e agora ela passa a funcionar melhor. Isso vai acontecer com você também durante esse protocolo. Outra coisa que acontece no corpo é a produção de uma substância chamada BDNF lá no seu cérebro. Esse processo de renovação vai renovar as células do seu cérebro. Isso ocorre porque as mudanças alimentares e o exercício vão estimular no seu cérebro a produção desse fator chamado BDNF, que é traduzido em português como um fator que estimula o crescimento e a sobrevivência dos neurônios. Se você aprendeu na escola, há muitos anos atrás, que os neurônios, uma vez perdidos, nunca mais voltam, saiba que isso não é completamente verdade. O cérebro ele pode sim se regenerar. E o BDNF ele estimula a formação de novos neurônios,
estimula a conexão entre os neurônios e também ajuda na sua aprendizagem, na memória e na regulação do humor. O BDNF vai ser um dos responsáveis pelos benefícios cerebrais que você vai ter durante as próximas 3 semanas. Outro benefício que você vai ter é um efeito anti-câncer. Isso mesmo, você já deve ter ouvido falar que as células que sofreram mutações e viraram câncer, elas têm uma grande preferência por glicose, por açúcar no seu metabolismo. Então, durante esse protocolo, especialmente na 3ª semana, nós vamos adotar algumas estratégias de alimentação, como a dieta que simula o jejum. Isso reduz a quantidade de glicose disponível para as células, tendo no corpo um efeito anti-câncer. E por último, esse protocolo vai alterar até o seu DNA e a forma como os seus genes se expressam. Quando a gente reduz ou elimina toxinas e aumentamos a ingestão de alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, nós provocamos alterações dos nossos genes que nós chamamos de mudanças epigenéticas, ou seja, genes que podem causar doenças começam a ser desligados e os genes que podem promover saúde começam a ser ativados. O resultado é que o seu corpo funciona melhor e o seu DNA agora estará ativado para promover saúde. Não é demais, gente? Eu acho isso maravilhoso. Esses são apenas alguns benefícios que você vai ter ao completar o protocolo de acordo com as nossas orientações. Além de todos os benefícios que você vai sentir na prática, no seu humor, na sua disposição, energia, na clareza mental, você tem que saber que internamente muitas modificações vão ocorrer e vão ajudar você a viver mais, melhor, ter mais longevidade com qualidade de vida. E o melhor de tudo, você vai poder repetir esse protocolo várias vezes no futuro, algumas vezes por ano se você quiser. E aí, como está o seu entusiasmo para começar? Você está animado? Então vamos juntos começar essa jornada.